A paz do Senhor, voltamos aqui com nossa leitura comentada. Hoje iremos ler Mateus, o capítulo 2, e iremos comentar sobre os versículos. E eu estou aqui com a minha mãe. A paz do Senhor, Como a Gisele disse, estamos de volta para dar continuidade à nossa leitura do livro de Mateus. Ontem lemos o capítulo 1 e hoje vamos estar lendo o capítulo 2 e fazendo os comentários de cada versículo. O versículo 1. Tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, nos dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém. Vamos comentar sobre esse versículo. Tendo Jesus nascido em Belém da Judeia. Atualmente em Belém há uma igreja construída por Constantino o Grande, cerca de 330 depois de Cristo, chamada de Basílica da Natividade, sobre uma gruta ou caverna chamada Cripta Sagrada, e que se diz o estábulo... Se diz ser o estábulo onde Jesus nasceu, Esta é talvez a mais antiga igreja cristã existente no mundo, nos dias do rei Herodes, ou seja, Herodes o Grande, que reinou de 37 a 4 a.C., como Cristo nasceu pelo menos 2 anos antes da morte de Herodes, a data de nascimento não pode ser posterior a 6 a.C. Vieram os magos do Oriente. Magos eram uma classe sacerdotal entre os persas, babilônicos e outras nações orientais, que se dedicavam ao conhecimento dos segredos da natureza, adivinhação, astrologia e medicina. Os magos da Babilônia são mencionados em Jeremias, capítulo 39, versículo 3, que diz assim: E entraram nela todos os príncipes do rei de Babilônia, e se sentaram à porta do meio. Nergal-Sarezer, Sangar-Nebo, Sarzequim-Rabsares, Nergal-Sarezer, Rabimag e todos os demais príncipes do rei da Babilônia. Daniel foi nomeado chefe deles devido à sua habilidade em interpretar sonhos. Aqui, a palavra é usada no seu significado estrito e num bom sentido. Em outro lugar do Novo Testamento, significa um ilusionista ou trapaceiro. Considerando que a astrologia era astronomia era praticada principalmente na Babilônia e a influência judaica era particularmente forte lá. Pode-se conjecturar que esses magos eram babilônicos. Conjecturar a mesma coisa de se imaginar, Mas eles podem ter vindo da Arábia. Não há qualquer garantia para a difundida tradição de que fossem reis. Versículo 2. E perguntaram: Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Comentário: Rei dos judeus. Caso esses magos fossem de fato gênios, gentios, eles estavam totalmente instruídos no entendimento de que o futuro Salvador seria um judeu e um rei dos judeus. Eles vieram em busca de um Messias judeu. Vimos a sua estrela no Oriente. Um olhar atento às palavras irá talvez dispersar algumas conclusões sem fundamento. 1. A estrela não estava sobre Jerusalém. Caso contrário, teria sido tão visível para os judeus quanto para eles. E eles não teriam dito: vimos a sua estrela no Oriente. Isto é, nós no Oriente vimos sua estrela. Mas eles teriam dito: a sua estrela está lá no céu. A estrela, obviamente, não era visível naquele momento para os magos, e por essa razão perguntavam onde ele estava. 2. Não há prova de que a estrela os guiou em seu caminho de seu próprio país para Jerusalém. Em Jerusalém, eles apenas afirmam que viram sua estrela quando estavam no Oriente, antes de partirem, não que foram guiados por ela no caminho, ou que a viam agora. 3. É evidente que esta estrela não é um membro comum do firmamento. É a sua estrela, e não uma estrela que tenha existido independentemente dele.
Quanto a como eles descobriram que a estrela era dele, não somos informados. Pode ser que alguma revelação divina tenha sido dada com a estrela, assim como os anjos que apareceram aos pastores, ou então eles tiveram algum impulso profético. Agora, o que era a estrela? A isso, alguns responderam que era uma conjunção de planetas, que a astronomia mostra ter ocorrido naquela época, e que aos olhos parecia uma estrela muito luminosa. Os magos viram isso e, influenciados pela expectativa derivada da profecia, então amplamente existente no Oriente, de que o Messias logo nasceria, partiram para Jerusalém para fazerem uma investigação. Nenhum comentarista afirma essa teoria de forma mais plausível do que Alford, mas ela não corresponde com a narrativa. Como poderia uma estrela assim reaparecer no caminho deles em direção a Belém, ir à frente e indicar a própria casa onde a criança estava? Nos resta, então, apenas uma visão que explique essa estrela. Ela, uma esfera luminosa divina e especialmente dada, e divinamente explicada, como um sinal do nascimento do Salvador. É chamada de estrela por causa da sua forma visível, assim como os anjos são diversas vezes chamados de homens na Escritura, porque eram homens pela forma, embora não pela natureza. Também, esta esfera é chamada de uma estrela, porque embora não fosse por natureza, era pela forma. A submissão dos judeus a Jesus foi tipificada pelos pastores, a submissão dos gentios pelos magos. Os primeiros foram informados por anjos, o último por uma estrela. Versículo 3. O rei Herodes, ao ouvir isto, ficou perturbado, e com ele toda Jerusalém. O rei Herodes, ao ouvir isto, ficou perturbado, vendo isso como um perigo para seu trono. Talvez sua consciência culpada também sugerisse outros motivos para temer. Com ele toda Jerusalém ficou perturbada. Eles tinham bons motivos para estarem preocupados. Segundo Flávio Joséfo, apenas 2 anos antes, em um ataque de medo e inveja semelhante, Herodes massacrou todos os principais fariseus. Versículo 4. Tendo reunido todos os principais sacerdotes e escribas do povo, perguntou-lhes onde o Cristo deveria nascer. Os principais sacerdotes e escribas do povo. A classe dos principais sacerdotes incluía o sumo sacerdote do momento, juntamente com todos os que ocupavam esse cargo anteriormente, porque embora o então chefe da família araônica fosse o único sumo sacerdote legítimo, os romanos os trocavam conforme queriam. Nesta classe, provavelmente estavam incluídos também os chefes dos 24 turnos dos sacerdotes. Os escribas eram, a princípio, apenas copistas da lei e leitores das sinagogas. Depois, intérpretes da lei, tanto civil como religiosa, e também advogados e teólogos. A primeira dessas classes, uma parte da segunda e os anciãos, isto é, como pensa Lightfoot, os mais velhos entre os leigos que não eram da tribo de Levi, compunham o Conselho Supremo da Nação chamado de Sinédrio, cujo número total de membros era 72, considerando a solenidade da ocasião. É muito provável que este tenha sido o conselho que Herodes agora convocou, porque, embora os anciãos não sejam mencionados, encontramos uma omissão semelhante em outros textos, onde certamente há referência às 3 classes. Herodes convocou os teólogos da nação, pois era uma resposta teológica que ele queria. Versículo 5. E eles responderam: em Belém da Judeia, pois assim está escrito pelo profeta. Porque assim está escrito pelo profeta. Miqueias, em Miqueias, versículo 5, capítulo 5, versículo 2, diz assim: porém tu, Belém, Efrata, ainda que sejas pequeno entre as famílias de Judá, de ti me sairá o que
que será governador em Israel, e suas saídas são desde o princípio, desde os dias antigos. Versículo 6. E você, Belém, terra de Judá, de maneira nenhuma é a menor entre as principais de Judá, porque de você sairá o guia que apacentará meu povo Israel. Aqui está dizendo para ver Miqueias, capítulo 5, versículo 2, que diz assim: Porém tu, Belém Efrata, ainda que sejas pequena entre as famílias de Judá, de ti me sairá o que será governador de Israel, e suas saídas são desde o princípio, desde os dias antigos. Mateus não segue nem o antigo texto hebraico, nem a versão em grego, mas traz uma parafrase livre. Segundo Edersheim, ele reproduz a declaração profética de Miqueias, exatamente como tais citações eram popularmente feitas naquela época, sendo o hebraico uma língua morta. As Sagradas Escrituras sempre foram traduzidas na sinagoga para o dialeto popular aramaico, por um meturgemã ou intérprete, e essas interpretações, ou targums, não eram versões literais nem parafrases, mas algo entre elas, um tipo de tradução interpretativa. Versículo 7. Então Herodes chamou secretamente os magos e perguntou-lhes sobre o tempo exato em que a estrela havia aparecido. Herodes chamou secretamente os magos, a fim de manter o assunto sob seu controle. Herodes perguntou-lhe sobre o tempo exato em que a estrela havia aparecido, para saber exatamente quando ele havia nascido. Versículo 8. E enviando eles a Belém, disse: Vão, informem-se cuidadosamente sobre o menino. Quando vocês o encontrarem, avisem-me, para também ir adorá-lo. Enviando eles a Belém. Até aqui não se diz que os magos foram guiados pela estrela. Eles vão a Belém conforme as instruções de Herodes, que foram baseadas na resposta do Sinédrio. Enquanto eles iam, a estrela apareceu novamente. Versículo 9. Depois de ouvirem o rei, eles partiram, e eis que a estrela que o tinham visto no oriente ia adiante deles, até que parou sobre onde o menino estava. A estrela que tinham visto no oriente, ou seja, a estrela que eles viram não em Jerusalém, nem no caminho para lá, mas enquanto estavam no oriente. A estrela ia adiante deles. Não somos informados se era ela visível para qualquer pessoa, outra pessoa, ou somente para os magos. Versículo 10. Ao verem a estrela, eles ficaram extremamente alegres. Ao verem a estrela, ou seja, antes ela não estava visível, eles ficaram extremamente alegres. No original hebraico, regozijaram-se com muito grande júbilo. Versículo 11. Entrando na casa, viram o menino com sua mãe Maria, e prostrando-se, o adoraram. Então, abrindo seus tesouros, ofereceram-lhe presentes, ouro, incenso e mirra. Prostrando-se, o adoraram. A forma comum homenagear o monarca, mas em sua homenagem se mesclava algo também de culto religioso, porque eles entendiam pelo menos isso, que o menino diante do qual se ajoelhavam era o Messias, o líder religioso da raça humana, alguém em uma relação única com Deus e que estava destinado a estabelecer o reino de Deus na terra. Ofereceram-lhe presentes, ouro, incenso e mirra. Era e ainda é costume oriental não encontrar com monarcas e príncipes sem um presente. Os magos trouxeram a Jesus os produtos mais caros dos países em que viviam, como que para mostrar que nada é precioso demais para ser usado a serviço de Deus. É um erro pensar que a adoração espiritual é necessariamente uma adoração pura, ou que a religião é mais pura quando está mais desvinculada da arte. A arte e o amor, a beleza, estão entre as maiores dádivas de Deus, e é o legítimo que o homem, na adoração, dê o seu melhor. A Deus, né? Dê a Deus o seu melhor. A interpretação mística dos presentes, ouro, simbolizando a realeza de Cristo, incenso, sua divindade, mirra, sua paixão. Compare com João 19,
capítulo 19, versículo 39, diz assim. 16. Jesus diante de Pilatos, flagelado, tratado com outras severidades e insultos, entregado e levado para ser crucificado. Desculpa, gente, errei aqui. O versículo, né? O versículo. Que é João 19, 39. E foi também Nicodemos, aquele que anteriormente dirigira de noite a Jesus, levando quase 100 libras de um composto de mirra e aloés. É questionável. Os magos não saberiam que ele era realmente divino, muito menos que sofreria. Vamos agora para o versículo 12, né? Tá bem interessante. Essa leitura comentada, a gente resolveu ler e logo comentando. Então, vamos para o versículo 12, que diz assim: E tendo sido divinamente avisados em sonho que não voltassem a Herodes, partiram para sua terra por outro caminho. Divinamente avisados em sonho. Algumas versões, né, a NVI, a NVT, omitem divinamente, mas pelo original, eles foram divinamente alertados em sonho, ou seja, Deus os avisou, né? Versículo 13. Tem até um títulozinho, A Fuga para o Egito. Versículo 13. Depois que eles partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho, dizendo: Levanta-te, toma o menino e sua mãe e fuja para o Egito. Fique lá até que eu avise você, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Fuja para o Egito. O Egito era o único lugar de refúgio facilmente acessível a partir de Belém. Estava fora dos domínios de Herodes, sob o governo romano, e continha uma população de pelo menos 1 milhão de judeus. O versículo 14. José levantou-se, tomou o menino e sua mãe de noite e foi para o Egito. Então, ele se despertou. Aqui já é o comentário. Isto é, ele levantou imediatamente depois de acordar do sono e preparou-se imediatamente para obedecer ao comando. De noite. Assim ele mostrou sua pronta obediência ao comando e ao mesmo tempo escondeu sua partida a ponto de se livrar da perseguição a si mesmo, a Maria e a criança, né? Como a gente viu no capítulo de ontem, José foi muito obediente, não só Maria. Deus sabia porque se revelou a esse casal, né? Porque a gente viu que quando o anjo se revelou a José, dizendo que Maria estava no ventre e era de Deus, ele creu, obedeceu. Hoje a gente está vendo aqui também a obediência de José. Versículo 15. Onde ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta. Do Egito chamei o meu filho. Até a morte de Herodes. Herodes morreu provavelmente em 4 a.C., ou então em 3 a.C., de modo que a permanência no Egito foi curta, talvez apenas alguns meses, para que se cumprisse o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta. É impossível que a fuga para o Egito tenha sido inventada para cumprir essa profecia, que em Oséias é simplesmente uma alusão histórica à libertação de Israel do Egito. Do Egito chamei o meu filho. A passagem original se encontra em Oséias, capítulo 11, versículo 1. Refere-se à nação de Israel e não ao Messias. Mateus, porém, viu na história de Israel um típico prenúncio da vida do nosso Senhor, e assim, de acordo com os métodos rabínicos de interpretação, aplicou-a a Jesus. Versículo 16. Quando Herodes viu que havia sido iludido pelos magos, ficou muito irado e mandou matar todos os meninos de Belém e seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme a informação que ele havia obtido dos magos.
conforme a informação que ele havia obtido com os magos. Compare com Mateus, capítulo 2, versículo 7, que diz: Então Herodes chamou secretamente os magos e perguntou-lhes sobre o tempo exato em que a estrela havia aparecido. Versículo 17. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias. Jeremias 31:15 diz: Assim diz o Senhor, uma voz foi ouvida em Ramá, lamentação e choro amargo. Raquel chora por seus filhos, não quer ser consolada por causa de seus filhos, pois já não existem. Aqui se cumpriu essa profecia. Versículo 17. Uma voz se ouviu em Ramá, choro e grande lamento. Era Raquel, chorando por seus filhos e não querendo ser consolada, pois eles já não existem. Referência de Jeremias 31:15, né, que eu acabei de ler. Raquel foi sepultada em Ramá. E quando Jerusalém foi capturada por Nabucodonosor, grupos de judeus cativos foram conduzidos por seu túmulo a caminho do exílio. Jeremias descreve poeticamente Raquel saindo de seu túmulo e chorando por seus descendentes mortos e exilados. E Mateus aplica a profecia às circunstâncias do massacre dos inocentes. Bem interessante essa aplicação. Agora tem um títulozinho para a gente entrar nos outros versículos. A volta do Egito. Versículo 19. Depois que Herodes morreu, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho no Egito, até a morte de Herodes. Herodes morreu provavelmente em 4 a.C., ou então em 3 a.C., de modo que a permanência no Egito foi curta, talvez apenas alguns meses. E o versículo 20 diz: E disse: Levanta-te, tome o menino e sua mãe, e vai para a terra de Israel, pois já morreram os que procuravam tirar a vida do menino. Já morreram os que procuravam tirar a vida do menino. Uma alusão a Êxodo, ou uma comparação, né? A Êxodo 4:19, que diz assim: Disse também o Senhor a Moisés em Midian: Vai e volta-te ao Egito, porque mataram todos os que procuravam a tua morte. Volte ao Egito, pois já morreram todos que procuravam matá-lo. Referindo-se a Faraó, um tipo de Herodes. E como também Moisés foi um tipo de Cristo, né? Porque Moisés também foi um salvador. A permanência de nosso Senhor no Egito não poderia ter durado mais que meses. O versículo 21. Então ele se levantou, tomou o menino e sua mãe e veio para a terra de Israel. Veio para a terra de Israel, com a intenção, como é evidente pelo que se segue, de retornar a Belém da Judeia. Lá, sem dúvida, para criar o menino rei, como em sua cidade real, até que chegasse o tempo em que ele ocupasse Jerusalém, a cidade do grande rei. E versículo 22. Porém, ouvindo que Arquelau reinava na Judéia em lugar de seu pai Herodes, teve medo de ir para lá, e divinamente avisado em sonho, foi para a região da Galileia, divinamente avisados em sonho. Algumas versões, né, omitem divinamente, como eu já expliquei no outro versículo. E o 23, para nós encerrarmos, diz: E foi morar numa cidade chamada Nazaré, para se cumprir o que foi dito pelos profetas. Ele será chamado Nazareno. Para se cumprir o que foi dito pelos profetas, ele será chamado Nazareno. A melhor explicação para a origem deste nome parece ser a que localiza sua origem da palavra, o pequeno galho ou ramo, que se encontra em Isaías 11:1, né? O qual o profeta ali diz que sairá do tronco de Jessé e das suas raízes brotará um renovo. A pequena cidade de Nazaré, que não é mencionada nem no Antigo Testamento,
nem por Joséfo. Foi Joséfo, esses nomes que de vez em quando a gente lê aqui, meio diferente, são estudiosos, tá bom? Foram teólogos. Foi provavelmente chamada assim por causa da sua insignificância, ou seja, como um ramo fraco em contraste com uma árvore majestosa. Um desprezo particular parece ter repousado sobre ela. Além do desprezo geral em que toda a Galileia se encontrava devido ao número de gentios que se estabeleceram em seus territórios. Assim, no providencial arranjo pelo qual o nosso Senhor foi criado na insignificante e desprezada cidade chamada Nazaré, houve primeiro humilhação, depois uma alusão à profecia de Isaías da sua descendência humilde, parecida com um galho do tronco seco e sem ramos de Jessé. E ainda mais um memorial permanente dessa humilhação que os profetas, em várias das profecias mais marcantes, tinham associado ao Messias, né? Graças a Deus por essa leitura de hoje, né? Por esse comentário, a gente vê aqui o nascimento, a perseguição do menino Jesus. Como sempre, o inimigo, ele tenta frustrar os planos do nosso Deus. Mas antes mesmo da formação do mundo, o Senhor já tinha esse grande plano de nascer Jesus, morrer na cruz e pagar por nós os nossos pecados. Que Deus abençoe a cada um de vocês que está nos ouvindo. Vamos agora encerrar, vamos orar e agradecer ao nosso Deus por tudo que Ele tem feito. Vamos orar. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por mais um dia. Paizinho querido, quero te agradecer, Senhor, pela tua palavra que o Senhor deixastes para nos alimentar espiritualmente. Nos ajuda, Senhor, que o teu Espírito Santo paire sobre cada um de nós que estamos lendo, aqueles que estão ouvindo, os que vão ver esse vídeo hoje, em outras datas, que sejam, Senhor, abençoados, agraciados, meu Deus, por ti. Deus bendito e amado, fica conosco, pois tudo nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. A paz do Senhor, até amanhã.